nossa última palestra aqui da Sala Paulo Afonso e antes do pronunciamento de encerramento do evento do Chesf Day. O tema desta palestra, que assinala o término dos nossos trabalhos, é atraso zero em compras e contratações. A gestão da cadeia de suprimentos é essencial para o sucesso de qualquer negócio, especialmente para o setor elétrico brasileiro, que possui regras bem definidas quanto às receitas dos seus agentes, sempre ligadas aos prazos dos novos empreendimentos e planejamento da expansão. O atraso zero adquire contornos estratégicos para a Chesf, pois seu impacto influencia diretamente nos resultados da companhia, atuando na geração de valor para o negócio, com foco na eficientização das rotinas, desburocratização e com decisões baseadas em informação estruturadas em tempo real. Olha, nós teremos muitas participações nessa palestra, entre elas o senhor Gustavo Vieira, superintendente de suprimentos, o senhor Leonardo Roque, gerente do Departamento de Administração de Contratos, do senhor Tiago Rafael Cunha, gerente do Departamento de Compras e Contratações, da senhora Larissa Paz, assessora da Superintendência de Suprimento. Eu informo que nós estaremos aqui até às 18 horas e 5 minutos aproximadamente, 45 minutos de apresentação. Após as apresentações, iniciaremos o debate e as perguntas deverão ser realizadas pelo chat aqui na plataforma. Portanto, quem tiver a sua pergunta, informe o seu nome e de qual instituição faz parte. Também informo que participa conosco o senhor Adriano Soares da Costa, que é o diretor de gestão corporativa da Chesf, que esteve conosco na abertura, conosco no início dos trabalhos na tarde de hoje e estará conosco ao longo de toda essa palestra. E eu apresento também os demais, o mini currículo dos demais participantes desta palestra. Gustavo Vieira é engenheiro eletricista formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com MBA na Escola de Negócios Cuoa Business School e MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Possui experiência nas atividades de operação e manutenção do sistema elétrico de potência, gestor regional do CSC e atualmente superintendente de suprimentos. Leonardo Roque, administrador de empresas formado pela Universidade de Pernambuco, com especialização em gestão de projetos sociais e prospectiva e gestão estratégica na Chesf, inicialmente como analista de validação contratual e participando ou coordenando grupos de trabalho para implantação e melhoria de processos. Atualmente, atua como gerente da área de gestão de contratos. Tiago Rafael Cunha, ele é administrador de empresas formado pela UPE, com especialização em marketing e direito público e licitações. Na Chesf, atua como gerente da área de compras e contratações. E a Larissa Paz é formada em administração pela Universidade de Pernambuco, com um MBA em gestão empresarial também pela UPE. Atualmente é assessora da Superintendência do Suprimento. Olha, começamos então, portanto, com o senhor Gustavo Vieira, que será também o mediador ao final de todas as palestras. Portanto, com a palavra, Gustavo Vieira. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos vocês. Eu vou convidá-los para participar de uma conversa bem descontraída, bem direta, sobre suprimentos, tá? Nós começamos pelo nome, atraso zero. Do que é que se trata o atraso zero? Qual o nome tão impactante? Como é que a gente batizou esse programa, tá? Independente da empresa ser pública ou privada, a cadeia de suprimento ela sempre foi um fato muito sensível no sucesso do negócio. E aí, o nome atraso zero, ele traz a necessidade da gente deixar claro da eficiência, da excelência, competitividade e também, especialmente, o tempo como aliado das contratações. Então, eu vim como da área técnica para fazer essa melhoria no nosso sistema de suprimento e com a ideia de trazer a visão do cliente para a área de compras. Então, eu vou apresentar para vocês, muito em breve, qual foi o nosso plano, qual foi o nosso diagnóstico e como nós conseguimos implantar na veia do pessoal essa sensação da área de negócio, essa sensação do cliente para a parte de compras, tá? Então, eu encontrei esse grupo aí, trabalhamos juntos com Leonardo Roque, Larissa, Tiago, e o tempo deixou de ser um adversário nosso. Ele passou a ser um amigo para ajudarmos a termos eficiência e principalmente as medições em tempo real. Isso vem agregando bastante valor para a empresa, para a equipe e para as contratações, inclusive para os fornecedores que conseguem agora contratar, conseguem ser nossos parceiros de uma forma mais fácil. Eu posso passar o slide aqui, Luiz?
Joia. Bem, nós começamos com um índice um pouco diferente, tá? Isso é um sumário, é um índicezinho. Aqui ao meio, nós temos a logomarca do atraso zero e essa ideia de continuidade, de melhoria contínua. Uma cadeia de suprimento, ela sempre tem um começo, um meio e um fim que realimenta esse começo. Esse começo está no planejamento. Nós vamos explicar como é que a gente faz esse planejamento baseado num painel, num grande painel de BI, que tem um lago de dados gigante e a gente toma decisões baseadas nesses dados. Como é que nós reposicionamos o suprimento na empresa. O suprimento deixou de ser uma área que recebe pedidos e passou a ser uma área que planeja junto com os clientes. O que são essas figuras, gestores de categorias? Isso é bastante interessante, seja qual ramo for a empresa. Na parte da execução, como é que a gente conseguiu fazer uma terceirização, um outsourcing de diversas rotinas? Como é que a gente prioriza os processos que são clínicos para a empresa, que trazem receita? Como é que nós gerimos os riscos dos terceiros, já que estamos terceirizando com uma certa velocidade? Como é que nós nos relacionamos com diversos outros setores da empresa, que existem em outras empresas com certeza, como, por exemplo, o jurídico, a contabilidade, o pessoal da logística. E, por fim, falar um pouquinho sobre fornecedores, sobre relacionamento com fornecedores. Essa novidade que é chamada pré-qualificação, que dá um novo marco nas licitações públicas ou nas contratações de uma forma bem mais direcionada, bem mais inteligente, e a desburocratização dos processos. Tá? Essa é a nossa logomarca, aí o atraso zero tem bastante impacto. Eu convido o Leonardo Roque a bater um papo agora, Leonardo, sobre planejamento do suprimento. Que é que a gente consegue, como é que a gente conseguiu dar essa virada de chave no planejamento do suprimento, contribuindo estrategicamente, formando pessoas fora dos setores, agregando valor para a empresa. Leonardo, nos apresenta aí, por favor, qual foi essa nova percepção, esse novo direcionamento que nós conseguimos dar sobre o planejamento das contratações. Bem, é isso aí, Gustavo. Quando nós iniciamos o trabalho do atraso zero, isso foi há mais ou menos um ano atrás, a gente identificou no diagnóstico que o suprimento tinha uma postura muito passiva em relação ao planejamento do suprimento. A gente basicamente demandava das áreas clientes que nos apresentassem as suas demandas para o ano seguinte, recebia aquelas informações para tentar organizar o nosso trabalho interno, mas a gente dava pouco tratamento a essas informações. Se tem uma coisa que esse momento diferente que a gente está vivendo de pandemia deixou muito claro, é que a cada vez mais a gente precisa ter a capacidade de transformar esses dados que a gente recebe e que estão disponíveis aí nos nossos sistemas de informática, que a maioria das empresas dispõe, é converter isso em informações que sejam relevantes para a tomada de decisão. Então, a primeira virada de chave para essa mudança do suprimento foi modificar a forma como a gente vinha planejando as compras e a forma como a gente estava planejando a entrega do suprimento para o nosso cliente. Precisávamos nos aproximar do cliente, precisávamos entender melhor a necessidade do cliente para que a gente construísse junto as melhores soluções para atender aquelas necessidades que eram as necessidades da área de negócio. Então, dentro dessa perspectiva, a gente primeiro fez um trabalho de estatística para estudar assim, históricos das nossas compras, entender o quantitativo que tinha sido demandado para o suprimento nos últimos anos, que tipo de objeto, que tipo de material, que tipo de serviço era usualmente mais contratado. Diante dessas informações, a gente então estabeleceu uma categorização dessas compras. Vimos assim por similaridade, por tipo de mercado, por tipo de resultado que era esperado para cada compra, em que categorias isso poderia ser encaixado, e a gente então criou a gestão por categoria. Dentro desse trabalho de iniciar a gestão por categoria na empresa, nós identificamos que tínhamos alguns dos nossos clientes que tinham muito mais expertise e tinham muito mais habilidade na hora de se relacionar com o suprimento.
e a gente então resolveu pinçar essas pessoas da área de negócio e dizer assim, olha, preciso da tua ajuda para a gente poder te atender melhor, para a gente poder planejar melhor aquela categoria que você é o cliente principal. Então, deixa eu te fornecer aqui as informações e vamos juntos trabalhar para construir melhor esse planejamento, construir as estratégias para atender melhor a tua necessidade na área de negócio. Passamos a estabelecer com esses clientes especiais como se fosse um posto avançado do suprimento na área de negócio. Então, é uma pessoa que se tornou um facilitador da comunicação entre o suprimento e a área de negócio. Ele, de certa forma, sabe da necessidade e conhece um pouco do mercado, mas ele não é o especialista do processo de suprimento, e isso é que é a grande estratégia que nós conseguimos construir. Aliar o nosso conhecimento junto com o conhecimento dessas pessoas e de encontrar, então, as melhores saídas e propor soluções diferentes daquilo que a gente vinha fazendo para que o planejamento pudesse funcionar melhor. E nessa perspectiva, a gente encontrou situações bem interessantes e vimos que vários processos eram muito repetitivos e que poderiam ser aglutinados ao longo do tempo. A gente tentou, então, uma estratégia para diminuir a quantidade de contratos em determinadas áreas, como facilities, como segurança patrimonial. Então, a gente tinha uma quantidade enorme de contratos separados. Acabava perdendo competitividade na hora de negociar com os fornecedores esses contratos e resolvemos mudar a forma como a gente estava contratando aquilo até o momento. A gente vai mostrar mais na frente alguns resultados já concretos dessa mudança, mas a grande questão em relação ao planejamento para o suprimento foi sair de uma situação em que a gente apenas recebia as informações da área de negócio para colaborar e fazer junto com a área de negócio um planejamento que se tornou vivo. Ele agora ele é em tempo real. Não interessa para a gente mais, a essa altura, saber quais são as compras de 2021. Não, a gente está tratando as compras do futuro e do presente quase que ao mesmo tempo. Então, no momento em que a gente está tentando atender uma necessidade agora, nós já estamos tratando de uma necessidade futura. Isso mudou completamente a forma como nós somos vistos dentro da empresa. Passamos a, inclusive, ser colocados agora como parte da solução pela área de negócio, na tentativa de atender mais rápido às suas necessidades. E nosso setor de energia, a questão de tempo, ela é essencial dentro do nosso plano de negócio, do atingimento das nossas metas comerciais, empresariais. O fator tempo, ele é crucial e a gente precisa se colocar como uma área que vai facilitar o atingimento desses objetivos. Joia. Leonardo, eu vou dar uma reforçada, chamando a atenção para a gestão por categorias e a figura do gestor por categoria, do gestor de cada categoria, que foi quando nós conseguimos criar postos avançados, como você falou, criar tentáculos nas áreas de negócio da empresa, para que essas áreas de negócios planejem junto com nós e aí a gente consiga fazer, no mínimo, aglutinações e contratações mais inteligentes. E aí a gente acabou essa distância. Não existe distância, você tem suprimento dentro do cliente, você tem um cliente dentro do suprimento, e no final das contas o suprimento também conseguiu enxergar a empresa de uma forma diferente. Essa foi uma grande virada de chave que nós tivemos, a gestão por categoria, capacitar essas pessoas. As pessoas já faziam compras, mas com essa capacitação passaram a fazer de uma forma muito mais ágil, a serem requisitantes bem melhores, né? Pessoas, clientes melhores. E eu vou passar a tela, Léo, para você explicar um caso concreto, um caso real da atuação da gestão por categoria, inclusive com números. Bom, nós temos vários exemplos, mas a gente resolveu trazer um que para a gente assim, é emblemático, porque marca realmente uma ruptura na forma como era feito o planejamento de suprimento até então. Contratos de limpeza e conservação das instalações da Chess espalhadas por todo o Nordeste, uma empresa que tem uma alta capilaridade aqui na região.
Esses contratos de facilities, eles eram atendidos, os clientes eram atendidos através de 121 contratos distintos, precisavam ser geridos, precisavam ser contratados, precisavam ser feitos aditivos contratuais nesses contratos todos. E a gente percebeu no estudo estatístico, lá no diagnóstico ainda, que isso podia ser feito de forma diferente. Então, nesse momento, a gente diz, olha, por que a gente não aglutina esses contratos aqui em um contrato por estado e assim a gente tenta ganhar competitividade, tornar essa aquisição mais interessante para o mercado e conseguir, com isso, algum benefício, alguma melhor competitividade nessa relação com o mercado. Então, a gente fez um estudo e conseguimos, no período de 1 ano, diminuir essa quantidade de contratos de 121 para 21 contratos, assim, uma redução muito significativa, que não é apenas quantitativas, quer dizer, a gente não apenas diminuiu a quantidade de processos licitatórios e a quantidade de contratos que vão ser administrados, mas a gente teve uma redução de 17,33% nos custos administrativos que eram necessários para fazer funcionar esse processo de 121 contratos que a gente tinha antigamente. Então, assim, efetivamente, a gente conseguiu reduzir custos, economizar, tornar o processo mais eficiente, mais célere, e com isso melhorar a eficiência como um todo para esse tipo de contrato. A gente está repetindo essa experiência com outros mercados, como segurança patrimonial, por exemplo, e a gente pretende que sempre está pensando, olha, a gente consegue aglutinar, é mais interessante aglutinar. Eu tenho certeza que em alguns momentos a resposta vai ser negativa para isso e a gente vai preferir fazer processos separados para melhorar a competitividade. Mas essa decisão sempre será uma decisão que vai levar em consideração qual é o mais benéfico neste momento para a empresa. Esse aqui é o foco do trabalho que está sendo desenvolvido. Joia. Leonardo, a gente deu uma passada agora bem profunda sobre a parte de planejamento, como é que isso tem impactado. Conversamos sobre diminuição de custos administrativos, de quantidade de contratos, e o atraso zero é isso, tá? O atraso zero, ele trabalha com horizonte futuro, trabalha com tempo real. Eu vou convidar agora Tiago Rafael, que é o nosso gerente das contratações, para ele falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho as experiências que nós estamos tendo com o monitoramento em tempo real. E, além disso, como é que a gente conseguiu estudar internamente, como conseguimos fazer, como o Tiago sempre fala, o essencialismo dentro dos processos do suprimento. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Vamos mostrar aqui com casos práticos também, como nós sempre gostamos de fazer. E aí eu deixo a palavra com o Tiago. Por favor, Tiago, nos dá uma explicação sobre a eficientização dos processos internos. Eu perdi um pouco o tempo de falar na linha do tempo quando isso aconteceu, tá, pessoal? Vocês me permitam falar agora. Essas mudanças vêm acontecendo de maio de 2020 até agora, tá? Esses são resultados no comecinho de maio, a implantação de gestor de categoria, do que o Tiago vai mostrar do painel, do que Larissa vai mostrar um pouco mais para frente. Só para colocar na linha do tempo como faz relativamente pouco tempo, mas para o atraso zero foi um tempo longo. Boa tarde, gente. Tratando de eficientização de processos, a gente partiu de uma análise bem profunda de como o suprimento era operacionalizado, em termos de licitações e dispensas. E começamos a identificar uma série de atividades e sempre se fazendo essa pergunta, de fato, essa atividade agrega valor à licitação? Essa atividade agrega valor à contratação? E partindo de uma premissa de papel zero, né, já que a gente, dentro do suprimento, conseguiu alcançar essa performance, todas as atividades, né, são realizadas eletronicamente, desde a parte de cotação, a parte de planejamento, a execução da licitação e todas as tratativas inerentes à licitação,
toda essa rotina é conduzida eletronicamente através dos sistemas internos da empresa. Diante disso, né, a gente começou a identificar e fazer essa pergunta. Essa atividade ela é importante? Essa atividade agrega valor? Essa atividade ela contribui para a empresa? E foi aí que a gente começou a propor tanto a automação como a eliminação de atividade. Um exemplo bacana, Gustavo, que a gente pode trazer aqui para o pessoal, é com relação ao relacionamento com os stakeholders, né? A nossa assessoria jurídica, que era contatada para cada licitação, nós fizemos um acordo de nível de serviço com a assessoria jurídica e identificamos, né, como a gente poderia tratar isso internamente de forma a reduzir ao máximo essa consulta. Hoje, né, a gente tem tido um excelente retorno aí dos nossos clientes, né, e conquistamos essa redução de 10% no tempo médio de atendimento para cada licitação. Outra atividade que é bacana a gente colocar aqui também é com relação ao uso dos sistemas, né? Envolve muito a questão do retrabalho, né? Quantos cliques são necessários para que eu possa produzir de uma forma contundente? E nós identificamos também que existia um retrabalho, né? Um objetivo de traduzir relatórios para a gerência que poderiam ser mitigados de maneira que a atividade de análise e configuração se tornasse muito mais célere e sem perder a sua qualidade, a sua contribuição. Superadas essas questões de eliminação e automação de rotinas que não param, né? Como o Gustavo colocou, nós temos uma mandala e nós trabalhamos a melhoria contínua, nós estamos sempre nos reestudando, mas partindo de uma superação inicial, né, de eliminação e automação, identificamos atividades onde a frequência era elevada e a complexidade era reduzida. Então, por que não outsourcing? Então, nós começamos um trabalho pioneiro, né, terceirizamos algumas atividades, né, dentre as quais você, por conta do regramento jurídico, existe uma necessidade de consultar determinados portais, de você fazer determinados cadastramentos que tomam um tempo considerável da nossa equipe, né, diante de uma quantidade, de uma demanda até então elevada, e nós terceirizamos essa atividade justamente para que o nosso pessoal pudesse cuidar efetivamente daquilo que envolve uma análise, que envolve despachos, pareceres mais complexos. Joia. Tiago, você falou de processos internos, você falou de terceirização, que é o outsourcing, quanto nós ganhamos em tempo. Agora eu quero que você fale um pouquinho para a gente, e esse eu vou fazer questão de completar, porque ele é a nossa alma aqui, é o alicerce do suprimento, que é o painel. Fala um pouquinho, compartilha um pouco com o pessoal. Como é que você usa o painel? Quem usa esse painel? Como é que a gente faz o tratamento em tempo real? Atraso zero também é tempo real. Perfeito. O painel do suprimento, né, o que o próprio Gustavo, o doutor Adriano, também gostam muito de chamar de a uberização do suprimento, né? É um grande fenômeno aqui interno, onde nós conseguimos dar 100% de transparência para todos os nossos clientes, que eles possam acompanhar exatamente quantos processos, aonde está esse processo, por que esse processo está, vamos dizer assim, há algum tempo em determinada área, qual é a contribuição desse processo para o negócio da empresa, qual é o agente que está tratando desse processo naquele momento. É um painel que nos permite, em tempo real, fazer total acompanhamento dentro do suprimento. E esse acompanhamento, gerencialmente falando, permite que você se antecipe, né, a alguns problemas, que você identifique algum colaborador que está tendo alguma dificuldade, você consegue atuar pontualmente. E para o cliente é um grande salto. A verdade é essa, porque com um clique ele consegue identificar quantidade de processo, orçamento, se já houve o procedimento licitatório, as análises, se a gente precisa envolver alguma outra parte interessada, seja jurídico, seja contabilidade, para poder conduzir da melhor maneira possível. Então, painel de suprimento é transparência e responsabilidade, principalmente compromisso com toda
a estrutura de negócio da Chesf. Joia. E nós trabalhamos numa empresa de engenharia. A Chesf é uma verdadeira engrenagem. Então, ao passo que existe alguém tomando conta do nosso sistema elétrico, fazendo expansões de sistema, existe também esse suporte de um novo contrato que está por vir, um aditivo que venha a ser feito. Tá? Então, o painel serve para esses dois espelhos aí. Ele serve para as pessoas que estão precisando daquela aquisição, saber onde anda aquela aquisição, a questão da uberização, né? E também serve para os gestores internos saberem como é que ele vai fazer a gestão daquela equipe, onde é que está precisando botar uma energiazinha. Aí, Tiago, eu quero que você fale, por favor, do tratamento que é dado processo a processo, fazendo aquele giro. Depois que um processo termina, fizemos a contratação, tudo certo, vamos olhar para ele e ver o que aconteceu com ele. Perfeito. Hoje nós conseguimos identificar cada área, né, que se debruçou, vamos colocar assim, para a condução daquele processo. Diante dessa informação, a gente consegue identificar oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento, como eu posso dizer, de uma forma global. O suprimento, ele se limitava muito a uma atuação interna, né? E hoje nós temos condições, a partir de uma análise, né, de um processo, como o Gustavo colocou aí, a gente tem as etapas de licitação, publicação, planejamento e jurídico. A gente tem totais condições de procurar os fornecedores internos, verificar o cumprimento do ANS e, até então, se esse ANS tem sido melhor para a empresa. Né? E diante de toda essa informação, a gente está sempre retroalimentando e buscando o atraso zero cada vez mais zero. Outra coisa que é importante colocar, Gustavo, é que o suprimento, ele se tornou não apenas um grande parceiro, né, mas diante de todas essas informações, a gente tem conseguido priorizar de uma forma bastante assertiva os processos que têm dado entrada aqui. Né? Nós priorizamos aqueles processos que trazem recurso e conduzimos da melhor maneira possível aqueles processos que são rotineiros nossos. Né? Esse gráfico que você está mostrando, ele é bastante interessante, porque em apenas uma tela nós conseguimos identificar ao longo do ano, né, a quantidade de processos que foram cumpridos dentro do prazo e aqueles que não alcançaram. E aí a gente já consegue trabalhar contramedidas e planos de ações específicos para que esses processos que estão no quadrante amarelo possam alcançar o quadrante verde e a gente ter o atraso zero cada vez mais zero. Joia. Obrigado, Tiago. Eu vou convidá-los agora a saber um pouco mais, a bater um papo com Larissa. Larissa ela é especialista na parte de fornecedores, na parte legal, da parte de governança do suprimento, tá? Larissa vai dar uma palavrinha sobre mudanças boas, novidades que estamos trazendo para a parte de fornecedores. E aí, Larissa, eu deixo você, por favor, à vontade aí para falar sobre pré-qualificação permanente. Explica aí o que é essa pré-qualificação, por favor. Joia, obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. Cumpre, primeiramente, esclarecer que hoje a pré-qualificação já é uma realidade para a Chesf, né? Nós já temos hoje 2 editais disponíveis no mercado de pré-qualificação. A Chesf é a primeira empresa do Grupo Eletrobras a publicar processos de pré-qualificação e os nossos serviços de engenharia e suporte à fiscalização de obra em linhas de transmissão e subestação. E aí, antes de iniciar a fala, efetivamente, sobre a pré-qualificação, é importante dizer que ela não é uma fase da licitação. Ela é um procedimento anterior e que busca identificar no mercado empresas habilitadas a determinados objetos, né? E o legal é que se a Chesf abrir um processo de pré-qualificação, as outras empresas do grupo, elas também podem utilizar aquela pré-qualificação para fazerem licitações próprias. Né? Qual é o intuito da pré-qualificação? É a gente restringir a participação de licitações àquelas empresas que a gente previamente já identificou que estão aptas a participar daquela licitação, né? E aí é possível, nessa pré-qualificação, exigir atestado de capacidade técnica operacional
da empresa e não só do responsável técnico. O que é que a gente evita? A gente evita que empresas despreparadas, empresas sem experiência no mercado, entrem na licitação. E aí, com essa pré-qualificação, ficam só aquelas que a gente previamente já aprovou e já habilitou na documentação, né? E aí, o que é que a gente acontece? A gente consegue, com a pré-qualificação, aumentar a probabilidade de sucesso da licitação, né? E aí, cumpre também a gente dizer que existe uma diferença entre a pré-qualificação e o cadastro de fornecedores, né? Como eu já disse antes, a pré-qualificação, ela seleciona e ela habilita os fornecedores específicos para um determinado objeto. E aí, quando a gente lançar aquela licitação, só aqueles fornecedores vão poder participar. Já o cadastro, ele é geral e ele apenas isenta o fornecedor em uma licitação de apresentar alguns documentos de habilitação. Larissa, acho que nós vamos falar, já tem até uma pergunta aqui sobre pré-qualificação, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Dá uma explicação para a gente sobre essa correção aguda de rota que nós fizemos com os normativos, como é que a gente começou a enxergar de uma forma diferente, de uma forma que consegue ajudar o processo, consegue dar segurança e celeridade ao mesmo tempo. Discorre um pouquinho sobre a parte de normativos e padrões e minuto de edital que você tem carregado aí, você tem comandado para a gente. Joia. Uma ação muito importante dentro do programa Atraso Zero está sendo a questão da desburocratização, né, do suprimento. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente revisita as normas internas e os padrões das minutas contratuais, né? E aí a gente percebeu, a gente virou uma chave e a gente percebeu que era muito necessário a gente atualizar os normativos. Ao longo do tempo, a gente melhorou procedimentos, o próprio ditame legal alterou e os normativos eles continuaram ali parados, né? E aí a gente verificou uma grande oportunidade de, a partir daí, modernizar e pensar diferente, né? Como a gente poderia fazer para não ficar com aquela quantidade enorme de normativos que muitas vezes falam sobre o mesmo tema e que complicam a vida do usuário, que tem dificuldade de achar o que precisa, né? E aí a gente tem um número emblemático que, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que tinha 99 instruções normativas. E aí 99 normativos internos, e aí a gente conseguiu reduzir de 99 para 9, né? Com isso a gente reforça o olhar para o que sempre esteve ali e com pouca energia, que a gente não gasta tanta energia, porque a gente faz pequenos ajustes e a gente unifica entendimentos e coloca no mesmo normativo temas que são afetos um ao outro, e a gente consegue com isso grandes resultados, né? A gente criou um normativo que está em fase final de aprovação, que prevê alçadas de competência de toda a cadeia do suprimento, compras, contratações, pleitos de fornecedores, alienações, e aí a gente consegue manter atualizado os normativos internos, e à medida que forem necessários ajustes, aí a gente passa por melhorias nesses normativos, né? Uma outra coisa muito importante que a gente identificou é em relação às minutas dos contratos, né, padrão da CHESF, aquelas que são divulgadas junto com os editais de nossas licitações. A gente fez um esforço muito grande, na verdade a gente vem fazendo um esforço muito grande para atualizar essas minutas e deixar elas mais modernas e adequadas ao regramento privado, né, que a Lei 13.303 trouxe para a gente. A gente consegue fazer isso por meio de pequenos ajustes, às vezes, que trazem um grande impacto na redução de prazos ou melhoria de procedimentos, e aí eu posso exemplificar que a gente inseriu agora as assinaturas digitais, né, através de um portal de assinaturas da CHESF, e aí uma simples mudança numa cláusula em que a gente tinha uma previsão que o fornecedor tinha 10 dias para assinar o contrato, a gente reduziu isso aí para 5, e com isso a gente impacta no tempo da contratação.
né? E existem outros exemplos muito importantes que a gente tem colocado aí ao longo dessas melhorias que a gente vem implantando nas nossas cláusulas dos contratos, que é, por exemplo, a possibilidade do faturamento do subcontratado à CHESF. Né? Com isso, a gente evita que exista a bitributação e que muitas vezes esse custo da bitributação era repassado à CHESF na proposta do licitante. Né? E aí, essas pequenas mudanças que a gente tem feito têm agregado valor. Né? E outra alteração que a gente tem colocado, que essa é bem legal, que em contratos específicos, né, de grandes empreendimentos, a gente pode aí colocar a modernização da usina de Paulo Afonso, Sobradinho, são licitações de alto vulto, né, de grande valor. A licitação da modernização de Paulo Afonso, por exemplo, é na casa dos 300 milhões de reais, e a gente conseguiu colocar a cláusula de bonificação juntamente com a área técnica, né? Foram definidas estratégias e a gente conseguiu implementar bonificação financeira por entrega antecipada de itens lá do cronograma. Então, o que é que acontece? É bom para a CHESF, né, que antecipa a entrega da obra e aí ela começa a oferir receita antes, né, do programado, e para o fornecedor, que recebe também essa bonificação financeira, que é calculada percentualmente pelo prazo que ele consegue antecipar. Né? E aí, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é estender essa bonificação para outros objetos de licitação e que sempre tragam benefícios tanto para a administração pública quanto para os fornecedores. Tá joia, Larissa. Eu vou fazer um resumo aí. Nós começamos a olhar para as leis, para as normas e começamos a dar uma cara de inovação para elas, né? Não existe a cultura do medo porque eu sou regido por alguma lei. Existem temas que não são pacificados judicialmente e juridicamente, e aí nós temos oportunidades de inovação. Como você deixou bem claro aí, a possibilidade de bonificação que está sendo cada vez mais comum nos nossos contratos, né? É um ganho mútuo e um enxugamento dos normativos, uma lógica, uma sequência mais lógica, estimulando a inovação, tanto de quem faz normativos, como de fornecedores também, como de equipes internas que vão fazer os processos de uma forma mais rápida. Pessoal, eu quero agora passar para a fase de perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu selecionei algumas e eu gostaria de direcionar uma pergunta para cada um dos apresentadores aqui junto comigo. Pode ser agora. Doutor Adriano, quer fazer alguma consideração? Doutor Adriano, antes das perguntas, por favor. Essa questão de toda a mudança que o atraso zero significa, esse trabalho que vocês têm feito, é como você disse, o atraso zero, ele foi concebido justamente, esse é o primeiro ponto, compromisso com o tempo, compromisso com o prazo. O tempo, ele deve fazer parte da equação de qualquer atividade. E normalmente, quando você pensa em suprimento, nas empresas públicas ou na administração direta, se tem sempre essa percepção de que os prazos não podem ser cumpridos, de que não existe formas de controle, não existe acompanhamento, de que, por receio, se tem que burocratizar ao máximo. Nós vimos aí aquela tela nós tínhamos 99 normativos internos, ou seja, quando você cria uma estrutura normativa excessiva, além daquela que já existe, você está amplificando ainda mais a burocracia em busca do risco zero. E não existe uma atividade que ela seja absolutamente ausente de risco. Todo risco que existe, porém, é que deve ser mitigado, analisado. Então, quando você cria muitos normativos, é simplesmente você criar uma cadeia de proteção, de autoproteção, e aí não anda. Por outro lado, quer dizer, você terminava que a área de suprimento, em qualquer dessas empresas, ela termina sendo uma justificativa para a ineficiência das demais.
O problema, portanto, isso não anda porque o processo não andou, isso não anda porque parou no suprimento. Então, e termina gerando na cultura a percepção de que o normal é isso. A gente normaliza, no pior sentido, quer dizer, esse erro, essa falta de controle e essa falta de compromisso com os prazos passa a ser já inerente ao negócio. Ora, e esse custo, o custo do tempo, ele termina sendo, na verdade, um custo imenso de perda de receita, de perda de RAP, um custo imenso nos empreendimentos, nas entregas, você destrói valor, e essa desburocratização normativa, que é um dos itens, ela também é uma desburocratização mental, cultural. Significa o seguinte: nós vamos pensar fora da caixa. Então, o programa Atraso Zero é um programa do compromisso 100, do compromisso 1000. E aí, o grande aspecto de tudo quanto é feito é o seguinte: eu preciso medir, e foi isso aqui que foi mostrado, eu preciso medir, eu preciso transformar os processos em processos racionais, processos que eram malucos, de ida e vinda, passam a ser repensados, e esse trabalho que poderia apresentar depois de pronto parece que é simples hoje, olhando para trás, né? Aí a gente pergunta, mas por que isso não foi feito antes? Porque não era tão simples. Pensar, Larissa, Tiago, Leonardo, né, Gustavo, pensar fora do padrão que se tinha, fora dessa caixa, que é o difícil. Então, a mudança de mindset, quando eu pensei no programa Atraso Zero, na minha cabeça isso ficou, e eu comecei a discutir, precisamos ressignificar, unificar o suprimento no funcional, fortalecendo o suprimento na área de CSC, com funcionalidades distintas, mas qual é o escopo? Atraso zero. Então, você tem os norteadores, vamos ressignificar. E a prova de que pensar fora dessa caixa é difícil é que Leonardo, Tiago, Larissa, que sempre fizeram parte do CSC e sempre foram extremamente competentes, do suprimento, sempre foram extremamente competentes, mas veja, quando se fez o trabalho de se repensar, de se rediscutir, que juntou um suprimento que se tinha numa área, que era engenharia, suprimento que se tinha, e no final, quando desenha, se descobre que os problemas e as soluções praticamente eram as mesmas. E aí todo mundo chega e diz, nós temos 98, sei lá, 48 pontos críticos. E que quando eu olhei aquilo, eu disse, poxa, no fundo, são os pontos críticos que estão sendo apontados, mas por dentro dessa mesma cultura. Então a gente precisa vencer a cultura, porque o time é competente, mas você repensar isso fora da caixa, com o olhar do cliente, é aí que nós trouxemos o Gustavo, e ele soma muito na liderança da equipe, porque ele vem com a visão de quê? Desse cliente, que quer o resultado, e que, portanto, tem que buscar. Então a gente une a vivência, a experiência, a competência, a dinâmica do time que existia, somada a visão do cliente, com a dinâmica também do próprio Gustavo, de ser um cara que busca quebrar o paradigma, busca ir além da caixa. Então a gente juntou e fez uma unidade nas diferenças, construindo o programa Atraso Zero com esse compromisso. Prazos, processos racionais e medir tudo que é feito. E ao medir tudo que é feito, transparência, acompanhamento. E aí, Gustavo, que entra justamente a questão do atraso zero do programa, do desenho e tal, que você vai mostrar, né? Ou já mostrou? Mostrei já no começo. Então, desculpa que eu estou lá e cá.
Aí eu estava também aqui no outro. Então, aquele padrão ali que vocês viram do BI, do acompanhamento, você abre online, você está com isso à mão, né, Gustavo? O cliente agora tem isso à mão. Veja, não é só atraso zero, é atraso zero medido, acompanhado. Eu só posso dizer que o atraso é nenhum se eu tiver prazos a serem cumpridos. E se eu tiver, portanto, o compromisso com esses prazos. Esse é que é o grande diferencial aqui desse programa. É que nós temos tido uma visão de que esse acompanhamento transparente e um outro ponto que o pessoal vai mostrando, e talvez isso é uma camada de linguagem, e talvez eu precise só colocar, é o seguinte: esses processos, essas mudanças, e quando você coloca isso no BI, e quando você coloca isso online, e quando você sabe os prazos em cada um do setor com quem está, o tempo que tem que estar, e você vê se aquilo está começando a ficar fora do esquadro de tempo, você começa a colocar algo que é fundamental em qualquer processo: a individualização da responsabilidade. Eu sei com quem está, eu sei com quem está vencendo os tempos e sei quem está perdendo o tempo. E aí tem um ponto importante, Gustavo, Leonardo, Tiago e Larissa. Qual é o ponto importante? É que o suprimento deixou de ser a GNI. Atrasou, é culpa do suprimento. O cara nem sabe do tal processo, a culpa é do suprimento. Porque aí o suprimento vira desculpa para a ineficiência. Agora não. De repente, o suprimento na Chesf, com o programa Atraso Zero, e eu quero dizer a todos que nos ouvem, que não sejam da Chesf, mas que estão da Chesf e atestam, mas os que não são, eu posso dizer, o mindset aqui do Atraso Zero, o mindset do Atraso Zero é o que pode ser, o que tem de melhor de benchmark. Venham conhecer aqui a prática. Eu posso dizer, do mesmo, vocês quando vierem aqui e quiserem aprender com o que está sendo feito, eu garanto a vocês, a experiência em cada uma das empresas que levarem a mentalidade e a lógica desse programa, vocês vão sentir a grande diferença. E aí, seu Gustavo, eu vou fazer o desafio. Você está com o seu celular aí? Oh. Então, mostre o BI aí no seu celular, mostre que você tem a mão aí. Larissa, você está com o seu, Tiago, Leonardo? Então, abra aí o celular de vocês, botem aí na tela e mostre que o atraso zero não é conversa da boca para fora, é uma realidade na mão. Nós temos a empresa hoje na mão, nós temos os processos de suprimento na mão, nós podemos acompanhar processo a processo. E qual é a vantagem? O cliente interno, a área de negócio, quando pede o processo, nós tínhamos reuniões. Aí, olha aí, esse aí, vocês estão vendo aí o Gustavo mostrando aí. Pronto, o atraso zero está aí, olha, à mão. Leonardo, Tiago, mostrem também, porque senão vão pensar que isso aqui estava arrumado. E o Gustavo trouxe foto de casa. Não, isso é online. Então, eu quero dizer isso a vocês, o que é fantástico, viu, Gustavo? Dar os parabéns a você, Leonardo, Tiago, Larissa e a todos da equipe, junto com a equipe de TI que construíram isso, e essa visão também construída para o CSC, que a gente possa medir e cobrar também, é que isso significa, vocês não apresentaram ainda esse celular de vocês, eu vou ficar aqui olhando, que é o seguinte, essa lógica é a seguinte: nós hoje queremos eficiência e temos. Nós hoje queremos medir, temos como pedir. Nós hoje, antigamente poucos meses ainda, nós fazíamos o quê? Reuniões, não, vamos resolver o suprimento. Reuniões com a área de negócio, engenharia, operação. Olha aí, muito bem, seu Leonardo aí mostrando, tá vendo ali, ó, tá à mão. Isso aí tudo é o BI que a empresa toda tem. E o que é que isso acontece? Qual é a grande vantagem disso?
deixa eu dizer a vocês, é o seguinte, não tem mais reunião. Traga aqui os processos, vamos olhar, olha, ali Larissa mostrando também, não tem mais reunião. Toda semana tinha que ter uma reunião de 15 em 15 dias para chorar, levantar os defuntos, os processos atrasados. Não era isso, minha gente? Agora não tem mais defunto para a gente fazer necrópsia. Estão todos vivos sendo acompanhados. E aí, a área de negócio acompanha e pode dizer, ó, meu processo, tá aí, tá não. Veja o BI aí que está na sua mão. O processo está com vocês. Vocês estão demorando a orçar, a cumprir a diligência. Ou seja, o prazo é de acompanhamento e de responsabilidade passa a ser de todos. E até o final do ano a gente vai estar isso ainda mais redondo e refinado. Então, esse é o grande diferencial desse programa. Programa Atraso Zero, suprimento hoje não é mais assunto. E quando o suprimento não é mais assunto, significa que ele está funcionando a top. Porque ele só é assunto para ser justificativo. Ele só é assunto para ser desculpa. Quando ele não é assunto, é porque está rodando tão bem, tão eficiente, está cumprindo tão bem a sua função, que ele hoje é solução, já não é mais problema. Então, eu quero dizer a vocês assim, do meu orgulho do programa Atraso Zero. O programa Atraso Zero é um programa disruptivo, usam muito essa expressão hoje, disruptivo. Tudo é disruptivo e no fundo não é, mas esse programa ele é disruptivo. Ele é disruptivo porque ele muda a cultura, ele muda a mentalidade, ele compromissa com o tempo, ele compromissa com a eficiência, não é? Ele compromissa com o resultado. E isso faz toda a diferença. E ele cria o senso de responsabilidade. Cada um sabe exatamente qual é a sua atribuição, qual é o seu prazo e qual é o seu tempo, dentro de uma cadeia de processo, de atos a serem praticados para aquele fim desejado. Por isso que essa apresentação feita aqui, ela coroa algo que eu acho fundamental. Aqui nós vencemos a burocracia. E aqui, Gustavo, Leonardo, Tiago, Larissa, nós vencemos aquele conceito terrível, aquele conceito maléfico entre estratégico e não estratégico. Quem inventou esse conceito para usar em suprimento fez um mal imenso, porque tudo é estratégico. Tá certo? Essa definição do que é estratégico, não existe um estratégico antecipado. São as circunstâncias e as necessidades empresariais que definem ali, naquele momento, o que é estratégico. E portanto, perdeu-se muito tempo discutindo sobre esses conceitos dentro das nossas empresas. Na verdade, estratégico é cumprir prazo, estratégico é não ter atraso, estratégico é o programa Atraso Zero. Certo? Joia. Obrigado pelas palavras, doutor Adriano. Um reforço aí na nossa apresentação. Muito bom mesmo. Eu acho que eu tenho ainda um tempinho, pode ser feita uma pergunta aqui. Tem uma pergunta bem interessante que chegou. Queria fazer essa pergunta antes de finalizarmos. Eu quero direcionar para Leonardo Roque. A pergunta foi na seguinte linha, que nós estamos falando sempre do outsourcing, da terceirização, e como é que a Chesf tem gerenciado o risco desse passivo trabalhista com a quantidade de terceiros trabalhando, ajudando os processos internos. Léo, por favor, dá uma explicação para a gente aí. Bom, esse desafio da terceirização é uma realidade aí para todas as empresas que estão atuando no mercado brasileiro, principalmente depois da reforma trabalhista lá de 2017. Isso trouxe desafios adicionais, tem facilidades, mas também tem desafios adicionais em relação ao controle desse empregado terceirizado e dessa empresa terceirizada que está atuando junto conosco aqui. Nós tínhamos já um processo interno de fiscalização desses terceirizados com uma equipe própria da empresa, que era treinada e precisava ficar sempre se mantendo atualizada em relação a essas mudanças de legislação e de entendimentos do direito do trabalho.
para poder fazer essas análises da documentação e manter a gente atualizado. Mas isso não era suficiente, estava se tornando um ponto de ineficiência nos nossos processos. Então, nós optamos por fazer uma terceirização e contratar uma empresa especializada nesse tipo de análise de risco, para que faça para a gente esse trabalho e a gente acompanhe a qualidade e o desenvolvimento do que eles estão fazendo. Além do mais, a gente precisava receber informações sobre os nossos empregados terceirizados e sobre as empresas que nós estávamos contratando para prestar esse tipo de serviço, que nos permitissem tomar decisões mais assertivas em relação ao que estava sendo feito. Estamos vivendo um momento em que não basta apenas fazer, nós precisamos conhecer o que está acontecendo. A gente precisa de dados, de informações estratégicas que a gente possa utilizar para tomar decisões mais precisas, decisões baseadas em fato, em informação concreta. Então, essa terceirização permitiu que a gente pudesse fazer um censo de todos os nossos empregados terceirizados, conhecesse qual é a realidade dessa terceirização. A gente chegou ao ponto de ter isso num relatório geolocalizado, que aponta no mapa aqui do Nordeste, onde a gente tem instalações da Chesf, como é que está a situação da terceirização em cada uma dessas instalações, e permite agora que a gente possa avançar ao nível de poder fazer políticas específicas para atuação nessa área. Então, isso foi uma coisa muito importante, está sendo extremamente enriquecedor para o nosso processo de fiscalização, que vai muito além apenas da defesa em relação a questões trabalhistas. Se tornou importante para a gestão do nosso negócio, porque essas terceirizações elas são importantes para o negócio da empresa, para que funcione bem o negócio da empresa. A gente não pode prescindir da existência desse tipo de serviço. Então, não basta apenas mitigar o risco trabalhista. A gente precisa poder tomar decisões estratégicas a partir de informações que a gente coleta nesses contratos e com esses terceirizados. Eles são parceiros nossos, precisam estar dentro da nossa estratégia, a gente precisa incentivá-los a se desenvolverem, porque torná-los mais eficientes, cobrar deles também a eficiência, impacta na nossa própria eficiência interna, e isso hoje é essencial e fundamental se nós quisermos avançar e construir mais ainda resultados positivos para a empresa. Joia, pessoal. O nosso trabalho vai continuar ainda durante um longo tempo, tá? Como nós mostramos no início, o ciclo de melhoria contínua, ele nunca para. Os resultados dos gestores de categoria, dos dados do painel, as nossas análises que nós faremos vão continuar. E eu termino aqui a nossa apresentação com uma frase bem emblemática do Atraso Zero, é que o que não se mede, não se gerencia. Estou reforçando os dizeres de Dr. Adriano. Então, o que não se mede, não se gerencia. A máxima do Atraso Zero é transparência, medição, tirar conclusões a partir dos dados dessas medições e atuar nos setores, atuar seja dentro da empresa, fora da empresa, atuar em normativos. Temos ainda um caminho bem bacana pela frente, tá, pessoal? Estamos disponíveis para trocar informações. Eu reforço também o que o doutor Adriano disse, venha conhecer o que estamos fazendo, venham ver, com certeza se aplicará para o seu negócio, para a sua empresa. E aos da Chesf, a gente tem essa percepção, vários feedbacks de que estamos sempre melhorando e o cliente está sendo mais bem atendido. A noção de cliente e de fornecedor, ela está bem fresquinha aqui na nossa cabeça. Eu também não deixo que isso baixe um pouquinho a bola. Nós temos sim clientes e temos que atendê-los. Tem áreas de negócio da empresa que precisam dessas contratações e nós seremos parte dessa solução também. A joia, pessoal. Obrigado. Deixo o espaço aberto se vocês quiserem compartilhar algo ou concluir. Estamos à disposição.